Bom dia, Turma, hoje a gente vai continuar falando sobre genética e agora a gente vai falar de uma parte que nem cai tanto assim no Enem, mas FUVEST gosta às vezes de colocar essa questão assim mais na específica. É uma parte da genética um pouquinho mais trabalhosa, então pode ser uma questão tipo eliminatória mesmo, então vale a pena a gente dar uma olhada. Essa parte chama linkage ou genes ligados. Assim, quando Mendel estava estudando as ervilhas, lembra que na segunda lei ele começou a questionar assim, será que toda ervilha amarela sempre será lisa e toda ervilha verde sempre será rugosa? E aí ao fazer o cruzamento ele viu que não, né, que essas características elas eram herdadas independentemente. Você poderia ter ervilha amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa, amarela lisa, todas as combinações possíveis. E aí a gente considera que no caso da segunda lei, eu estou tratando de genes, características distintas que estão em cromossomos separados, não estão no mesmo cromossomo. Por isso que elas não são herdadas juntas. Ao contrário aqui do linkage. A gente vai ver que o linkage não se enquadra na segunda lei de Mendel. Então, como é que a galera começou, né, a estudar isso? Assim, eles começaram a cruzar moscas e consideraram duas características, dois genes. A primeira era a coloração do corpo e a outra característica era a asa. O gene Pzão condicionava a cor cinza, Pzinho cor preta. Vzão asas longas, Vzinho asas vestigiais. Aí a primeira coisa que eles fizeram foi pegar linhagens puras. Então você tinha uma mosca que era de cor cinza e asa longa pura e cruzou com outra mosca que era de cor preta e asa vestigial pura também. Aí chegaram até F1, que 100% dos indivíduos saíram de cor cinza e asas longas, assim como na segunda lei de Mendel. E aqui eles resolveram cruzar, fazer aquele cruzamento teste, em que você cruza com um indivíduo que é duplo recessivo. Então aqui mesma coisa, acabou cruzando com uma mosca que era preta de asa vestigial. Aí aqui do lado tá mostrando como que é o cruzamento, né? Pzão, Pzinho, vezes Pzinho, Pzinho, podendo dar 50% Pzão, Pzinho, 50% Pzinho, Pzinho, Vzão, Vzinho com Vzinho, Vzinho, 50% Vzão, Vzinho, 50% Vzinho, Vzinho. Então, o que eles esperavam na F2? Se você for juntar cada possibilidade de gene aqui, você veria que a proporção ia ser 1 para 1 para 1 para 1. Ou seja, 25% de indivíduos da cor cinza com asa longa, 25% de indivíduos da cor cinza com asa vestigial, 25% de indivíduos pretos com asa longa e 25% pretos com asa vestigial. Aqui estaria certinho com a segunda lei de Mendel. Só que o resultado obtido desse cruzamento foi 41,5% cinza asa longa, 41,5% preto vestigial, 8,5% preto de asa longa e 8,5% cinza vestigial. Tá vendo que as proporções são totalmente diferentes. E aí eles começaram a pensar, né, como é que isso foi possível. Então aqui é só para exemplificar o cruzamento, mostrando os tipos de moscas, tá? Aqui no caso ele só colocou o corpo amarelo, não o corpo cinza. A asa longa ou normal e a asa vestigial. E as proporções aqui, mostrando que no cruzamento teste, esse indivíduo heterozigoto botou aqui todas as possibilidades de gameta dele e o outro indivíduo só tem uma possibilidade, e aí o que poderia dar, né? Então, assim, eles notaram que algumas características elas eram herdadas juntas, ao contrário da segunda lei de Mendel. Eles notaram que isso era um caso de linkage ou genes ligados, que acontece quando os genes estão no mesmo cromossomo de um par de homólogos, eles tendem a permanecer juntos quando acontece a meiose. Então, a linkage é uma exceção à segunda lei de Mendel. É como se Mendel fosse fazer o cruzamento lá, se a característica cor da ervilha estivesse no mesmo cromossomo do homólogo, igualzinho, no mesmo cromossomo, que a outra característica, o formato, toda vez que fosse lisa, por exemplo, seria amarela. Toda vez que fosse rugosa, por exemplo, seria verde. Porque isso é um caso de linkage, quando os genes estão localizados no mesmo cromossomo. Então dá uma olhadinha como é que a gente representa a segunda lei diferentemente de linkage. Na segunda lei, eu estou falando do gene A e do gene B.
eu estou representando eles em cromossomos diferentes. Então, gene Azão e o Azinho estão em 2 cromossomos homólogos, Bzão e o Bzinho em outros 2 que são homólogos entre si. Então, o genótipo desse indivíduo a gente representa assim: Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ah, quais são as possibilidades de gameta? Podem ir esse cromossomo Azão com o Bzão, pode ir Azão com o Bzinho, pode ir Azinho com Bzão ou Azinho com Bzinho. Então, você tem 4 possibilidades de gameta, sendo que cada um 25%. Agora, olha no caso de linkage, você tem 2 genes no mesmo cromossomo. Isso aqui é um par de cromossomos homólogos, só que você está no mesmo cromossomo. Então, na hora de formar gametas, se eu pegar esse primeiro cromossomo aqui, obrigatoriamente o gameta vai ser Czão, Dzão. Se eu pegar esse cromossomo aqui, obrigatoriamente Czinho, Dzinho. E a representação do genótipo aqui é diferente. Às vezes a questão não vai te falar diretamente que você está lidando com um caso de linkage. Às vezes vai te apresentar de uma forma diferente essa característica. Pode falar que o indivíduo ele tem esse genótipo aqui, ó, Czão, Dzão / Czinho, Dzinho. Ué, mas o que isso quer dizer? Que essas 2 letras aqui estão presentes no mesmo cromossomo e essas 2 letrinhas estão presentes em um outro cromossomo também no mesmo. Então, olha, Czão, Dzão, Czinho, Dzinho. Mas se você fosse mostrar, isso daqui não deixa de ser um indivíduo heterozigoto, né? Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Só que para você representar o linkage, a gente vai representar os 2 genes que estão no mesmo cromossomo de um lado e os 2 genes que estão no mesmo cromossomo do outro. E aí, é só para representar para vocês, olha, uma célula, a pessoa, o genótipo mesmo, seria Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Porém, tá vendo que o gene A está no mesmo cromossomo que o gene B? Então, na hora de formar os gametas, só vai um deles. Então, o gameta pode ser Azão, Bzão ou Azinho, Bzinho. Nesse caso aqui, eu estou falando de 50% de cada um deles. Agora, existe um caso chamado linkage parcial ou incompleto. Porque assim, pô, se eu falei, presta atenção, se eu falei que os genes estão no mesmo cromossomo e só tem como formar esses 2 gametas, como é que nesse cruzamento aqui de moscas você teve toda essa possível combinação, né? Isso daqui acontece por causa de um processo que acontece na meiose 1 chamado crossing over. Crossing over é também chamado de permutação, é quando pedacinhos de cromossomos homólogos são trocados entre si. Então dá uma olhadinha aqui, você está com cromossomos duplicados, né? Então tem um homólogo aqui, o outro homólogo aqui. Eles estão duplicados porque eles têm 2 cromátides irmãs aqui, são gêmeas, né? Aqui também. O que vai acontecer na meiose 1? Eles vão se aproximar, tá vendo que forma, tipo, aqui uma região em que pode ocorrer uma troca do material genético. Então, aquela perninha de um cromossomo troca com a perninha do outro do seu homólogo. Então, olha como ficaria esse cromossomo aqui no final. Com um pedacinho do vermelho e o outro com um pedacinho do azul, porque aconteceu o crossing over. E aí uma coisa que eu já posso falar para vocês, quanto mais distantes, tá faltando um S aqui, quanto mais distantes os genes estiverem entre si, maior a chance de ocorrer crossing over. Então, por exemplo, um gene aqui na ponta do cromossomo e o outro lá em cima, a chance deles conseguirem trocar com os seus homólogos é muito maior do que se eles estivessem próximos uns aos outros aqui. Então, terminando a meiose 2, né, aqui a gente já teve o crossing over, olha como que esses gametas vão ficar. Só para lembrar, quem não lembra de divisão celular, vale a pena pegar e dar uma olhadinha. Na meiose 1, você tem a separação dos cromossomos homólogos. Cada irmão vai para um lado, tá? Cada cromossomo homólogo vai para um lado. No final da meiose 2, na metáfase, na metáfase e na anáfase 2, você tem a separação das cromátides irmãs. Então, dá uma olhadinha as cromátides irmãs separadas, formando os possíveis gametas. Finge que essa célula só tinha esses 2 cromossomos. Então, se divide aqui no meio e se divide aqui no meio,
você vai ter uma gameta carregando um cromossomo com gene Azão Bzão, outro gameta carregando cromossomo com gene Azão Bzinho, ó, recombinante, né, porque foi aquele pedacinho que foi trocado, um outro gameta com Azinho Bzão, recombinante, e o último gameta com Azinho Bzinho. Então, quando eu vejo as cromátides, depois que elas separam, eu consigo ver quais são os gametas que são parecidos com os parentais e quais foram os recombinantes. Recombinante sempre vai ser aquele cromossomo que trocou fragmento com o outro. Então, tá vendo que esse daqui é azul e vermelhinho? O outro vermelho e azul? Eles trocaram fragmentos entre eles. Então, eu posso dizer que são os gametas recombinantes. Essa célula possui cromossomos recombinantes. Agora, esses outros gametas aqui, eles não trocaram nada. Esse cromossomo não teve troca nenhuma. Então, eu posso chamar isso de gameta parental, porque tem um cromossomo que é idêntico ao parental. Nada aconteceu nele, não teve mistura de nada, não. Então, esse caso, quando a gente fala que tem crossing over, é chamado de linkage parcial ou incompleto. Então, foi isso que aconteceu aqui, ó, no caso das moscas, tá? Um caso de linkage parcial ou incompleto. Por quê? Olha para cá. Então, quando há crossing over, forma bem mais indivíduos com os fenótipos parentais do que os recombinantes. Dá uma olhadinha no exemplo, né, da mosca. F1, que foi cruzada lá no cruzamento teste, você tinha moscas que eram cinzas, de asas longas, era Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Foi cruzada com mosca preta de asa vestigial, Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Olha o resultado obtido. Tá vendo que você tem uma maior proporção de indivíduos, a característica que é igual à dos pais? Ó, cinza longa, preta vestigial. E você tem uma menor proporção de indivíduos com características que parecem ser misturado, preta longa e cinza vestigial. Então, aquele que tem maior proporção, né, a maior probabilidade de acontecer, a gente vai falar que esse resultado condiz com os fenótipos parentais. Agora, aqueles que têm menor proporção é o fenótipo recombinante. Então, de acordo com a segunda lei de Mendel, era para estar 25, 25, 25, 25. Mas como você não teve essa proporção no final, então provavelmente eu estou falando de um caso de genes ligados em que acontece crossing over. Então, para vocês terem uma ideia, esses indivíduos aqui, ó, preto vestigial, tá dando uma quantidade muito maior do que um preto longo, que é uma característica aqui, ó, longa dominante, né? Cinza vestigial, cinza característica dominante em relação a preto e tudo mais. E aí, existe um outro caso de linkage, que é um mais fácil, que é o linkage total ou completo, em que não acontece crossing over. Então, você tem aqui os cromossomos homólogos, eles têm genes ligados, né, no mesmo cromossomo. Terminando a meiose 2, você só separa as cromátides irmãs. Se não teve crossing over, você vai ter formação de gametas em que 50% dos gametas vão carregar cromossomo com genes Azão Bzão e 50% dos gametas vão carregar um cromossomo com genes Azinho Bzinho. Então, é o diferente do caso do linkage parcial, né, com crossing over. O total é 50-50. Então, vou mostrar para vocês. Se você tem isso daí de formação de gameta desse indivíduo, esse indivíduo, eu coloquei o genótipo dele aqui, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Lembra que aqui eu só estou representando os cromossomos duplicados. Considera como se fosse uma cromátide só quando eles estão simples. Então, ele é um duplo heterozigoto. Se eu faço cruzamento teste com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, você só vai poder ter Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, só sai 50% de cada. Sendo que, se não fosse no caso do linkage, você esperaria o quê? 25% de uma característica, 25% de outra, 25% de outra e 25% de outra. Você teria 4 fenótipos diferentes, sendo 25%.
Pô, se você tem que o resultado com cruzamento teste de um heterozigoto dá 50% de cada genótipo desse daqui, isso aqui é um caso de linkage total, porque aquele indivíduo que é heterozigoto, ele só poderia formar gametas assim, ó. 50% dos gametas deles com o gene azão-bezão, porque carregou esse cromossomo aqui inteiro, em que eles estão presentes no mesmo cromossomo, e 50% azinho-bezinho, a mesma coisa, só que em um outro cromossomo. E aí, esses genes ligados, eles podem ser representados na forma, né, cis ou trans. Então aqui, ó, eu estou representando 2 cromossomos homólogos. O genótipo dessa pessoa é azão-azinho, bezão-bezinho. Mas você tá vendo que o gene azão e o gene bezão estão ocupando o mesmo cromossomo? Então, quando você tem letras iguais, tá? Azão, bezão, por exemplo, e azinho, bezinho, você tem em um mesmo cromossomo, a gente fala que é o formato cis. E aí, como é que você vai representar? Azão, bezão, traço, aqui a barra, né? Azinho, bezinho. Isso daqui quer dizer que o azão está no mesmo cromossomo que o bezão e que o azinho está no mesmo cromossomo que o bezinho. Agora, no caso de quando você tiver linkage do tipo trans, nesse mesmo cromossomo você vai ter um gene azão, né, na forma dominante, mas o gene B vai estar na forma recessiva, bezinho. Olha do outro lado, azinho, bezão. Então, isso aqui é um formato trans, porque você tem dominância e recessividade, digo, dos genes, a presença dos alelos diferentes. Aqui um alelo dominante, aqui um alelo recessivo de outro gene. Então, como é que você representa? Azão, bezinho, azinho, bezão. Ou seja, azão está no mesmo cromossomo que o bezinho e o azinho está no mesmo cromossomo que o bezão. E aí, como é que você faz para saber, né? Às vezes a questão não vai te falar se eu estou falando um caso de cis ou trans. Então, como é que você pode identificar os arranjos gênicos? Simples, é só cruzar o duplo heterozigoto com o duplo recessivo. Novamente é o cruzamento teste. Então, ó, você tem o azão, azinho, bezão, bezinho. Aí no enunciado falou que foi cruzado com duplo recessivo. E aí te falou que a taxa de permutação, a taxa de crossing over foi de 30%. Isso quer dizer que 70% dos gametas desse indivíduo são iguais aos parentais e 30% dos gametas vão ser os chamados recombinantes, que são resultados da misturinha lá do crossing over. Tá, mas como é que você visualiza isso? Aí essa questão falou que pegou esse indivíduo heterozigoto, cruzou com um duplo recessivo e que a taxa de permutação era de 30%. E que foram formados esses gametas aqui. Às vezes, gente, eles podem te dar o genótipo. Tem questão mais pra frente pra gente resolver, que ao invés de mostrar o gameta, fala assim, o cruzamento desses indivíduos deu tais fenótipos ou tais genótipos. O que é a primeira coisa que você tem que olhar? Aqui no caso eu estou mostrando na situação 1, ele te mostrou quais foram os gametas e qual a porcentagem, a probabilidade que eles apareceram no resultado. Então, olha as possibilidades de gametas, né? Azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho, azinho, bezão. Sempre, o que você tem que procurar? Aqueles que tiverem os maiores valores. Porque aqueles que têm os maiores valores são iguais aos gametas parentais. Isso quer dizer que eles não tiveram troca de material genético. Aqueles que tiverem o menor valor, os menores valores, quer dizer que esses gametas são recombinantes, então teve misturinha. Pô, então se eu sei que os maiores valores são os parentais, dá uma olhada aqui a representação. Azão, bezão, então eu sei que esses dois genes estão localizados no mesmo cromossomo. É um caso de arranjo dos parentais, no caso do heterozigoto, cis. Azão, bezão em um cromossomo, azinho, bezinho em outro. Então, novamente, como é que você chegou a isso? Você olhou o resultado que ele te deu. Você vê as maiores proporções. Aqui ele poderia ter te dado o resultado de fenótipo. Deu os indivíduos com características tais e tais. Você sempre procura aquele com maior probabilidade. Aqueles com maior probabilidade são sempre os
parentais. Olha a situação 2. Ele te deu, assim, que azão bezinho era 30%, azinho bezão 35%, né? Azão bezão 15%, azinho bezinho 15%. Opa, esses aqui que tem a maior probabilidade, então quer dizer que não aconteceu troca com eles, a gente vai chamar eles de gametas parentais. E aqueles que têm menor probabilidade são os gametas recombinantes, que passaram por crossing over. Ou seja, trocaram fragmentos entre eles. Então, se os maiores valores são os parentais, tá vendo que é um azão do lado de um bezinho? Tá? Então, nesse caso, o arranjo vai ser do tipo trans. Azão e bezinho em um mesmo cromossomo, azinho e bezão em um outro cromossomo diferente. Então, você viu o maior valor, que é o parental, e você viu que está no arranjo trans, que o trans você tem letras, um gene dominante de uma determinada característica e o gene recessivo de outra característica em um mesmo cromossomo. E aqui vou mostrar para vocês alguns exemplos como é que a gente pode praticar, né, os cálculos de gametas. Vamos supor que fale assim, ó, quantos e quais os tipos de gametas formará um indivíduo, já deu o genótipo dele desse jeito para você. Se ele não, ó, tá vendo que ele não falou que é um caso de linkage, mas você com certeza sabe que é porque está representando desse jeito. Então, quantos e quais os tipos de gametas formará um indivíduo azão bezinho, azinho bezão, nas seguintes situações. No caso de linkage completo, azão bezinho e azinho bezão é a mesma coisa que azão azinho bezão bezinho. Ele não deixa de ser um heterozigoto, tá? Porém, com essa representação, sabemos que se trata de genes ligados, linkage, o que influencia na formação do gameta. Aí eu pergunto para vocês, esse linkage aqui está no arranjo cis ou no arranjo trans? No arranjo trans, porque você tem uma letra maiúscula e outra minúscula de outro gene em um mesmo cromossomo. Então, azão e bezinho estão no mesmo cromossomo e azinho e bezão estão em outro cromossomo, mas ocupam o mesmo cromossomo. Então, gente, se você tem linkage completo, não tem crossing over. Então, dá uma olhadinha. Esse indivíduo aqui, quando ele passar esse cromossomo que tem o azão e o bezinho, ele vai estar passando esses dois genes juntos. Da mesma forma que se ele passar esse outro cromossomo aqui, ele vai estar passando esses dois genes juntos. Então, 50% de chance de ser azão bezinho, 50% de chance de ser azinho bezão. Agora, no caso de linkage incompleto, que é o caso do crossing over, com taxa de permutação de 35%. Lembra que toda vez que ele fala para você de taxa de permutação, é a mesma coisa que falar que aconteceu o crossing over em 35% ali daqueles gametas. Então, 35% dos gametas são chamados de recombinantes, porque eles trocaram pedacinhos de cromossomo entre eles. Logo, 100 menos 35, 65% do resto são chamados gametas parentais. Assim, o que você tem que saber, gente? Dá uma olhadinha aqui. Azão, bezinho, azinho, bezão. Esses aqui são os gametas que poderiam ser parentais, porque olha, o pai, o indivíduo que dá origem a esses gametas, ele tem esse arranjo, essa disposição dos genes. Então, azão, bezinho é um parental, azinho, bezão é outro gameta parental. Se todos os parentais, todos os gametas parentais podem acontecer 65% da chance, né? Então, você divide esse valor no meio. 32,5% pode ser azão bezinho, 32,5% azinho bezão. E como que seriam os gametas recombinantes? É aqueles que não apareceram aqui no parental. Então, azão bezão e azinho bezinho. Se eu falei que é 35% dos gametas são recombinantes, quer dizer que todos os gametas recombinantes, a chance de acontecer isso é 35%. Para saber cada gameta recombinante, você pega esse valor da taxa de permutação, né, de crossing over e divide no meio. Então, a chance de sair o gameta recombinante azão-bezão é 17,5% e a chance de sair azinho-bezinho, 17,5%. Então, no total, daria 35% recombinantes.
Eu sei que falando assim pode dar uma confusão, então o que eu recomendo? Para, volta um pouco, lê de novo, aí assiste, escreve, porque quando a gente for resolver os exercícios, dá para pegar bem o jeito, mas você tem que entender melhor esse conceito. Então, volta um pouco, avança um pouco a aula, ou para, escreve o que você está entendendo, porque essa parte da genética, realmente ela pode dar um nozinho um pouco a mais. Agora, olha só, uma coisa que é para vocês prestarem muita atenção é caso a questão dê a porcentagem de células que fazem ou fizeram o crossing over, não de gametas, tá? Não de cromossomos. Ele fala exatamente das células. Olha só um exemplo disso. Tem um indivíduo que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, sendo que os genes Azão e Bzão estão localizados no mesmo cromossomo com o arranjo cis. Então, com o arranjo cis, eu poderia representar ele como Azão, Bzão, traço, Azinho, Bzinho, né? Porque estou dizendo que o Azão e o Bzão estão localizados em um mesmo cromossomo. Em 40% das células ocorre crossing over. Quantos tipos de gametas são formados e qual a sua porcentagem? Então, dá uma olhadinha aqui. Se eu falei que 40% das células ocorre crossing over, isso quer dizer que 60% das células não acontecem. Então, vamos primeiro mostrar como é que ficam essas células? Lá na hora da divisão celular, da meiose, para formar o gameta, essas células que não têm o crossing over, elas estão aqui representadas, os cromossomos homólogos, eles vão formar os gametas sem misturar, né? Então, você tem formação de 50% de gametas carregando os genes Azão, Bzão, 50% Azinho, Bzinho. Como foi dita na questão que 40% ocorre crossing over e a gente soube, né, a partir disso, que 60% das células não tem crossing, então se você for considerar todas as células que não aconteceram crossing, metade dessas células, né, vão estar carregando o gameta que tem esse cromossomo aqui com o gene Azão e o outro Bzão, e a outra metade Azinho, Bzinho. Então, de 60%, você sabe que 30% vai ter esse gameta carregando esse cromossomo com esses genes, Azão, Bzão, e 30% com Azinho, Bzinho, ok? Continuando. Aí tá falando, então, que 40% das células ocorre crossing over. Então, eu estou representando aqui o cromossomo que já teve o crossing over, tá vendo? Teve troca. E aí você, no final da meiose 2, você tem a separação das cromátides irmãs. Elas estão representadas aqui. Então, cada gameta vai carregar um desses cromossomos aqui. Então, um gameta vai carregar o Azão, Bzão. O outro gameta, o Azão, Bzinho. Opa, que teve troca, né? Então, esse daqui é um gameta com um cromossomo recombinante. O outro gameta, Azinho, Bzão, que também então é um gameta carregando um cromossomo recombinante. E o outro gameta, Azinho, Bzinho, que não, né? Que está carregando o cromossomo parental. Como a gente falou, lembra que no caso de linkage você tem a formação... Eu não formei um determinado genótipo aqui em maior quantidade do que os outros. É toda a proporção. 1 para 1 para 1 para 1. Um Azão, Bzão... para um Azão, Bzinho, para um Azinho, Bzão, para um Azinho, Bzinho. Então, se eu falei que 40% das células tem crossing, aqui tem que arrumar. Tá escrito não, mas eu vou arrumar quando for disponibilizar para vocês.